Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 16. Essa aula ela é gravada. Vocês estão tendo acesso a partir do dia 2/4, mas na verdade eu gravei essa aula, comecei a gravação dela no domingo, dia 28. Essa aula 16 era para ser dada no dia 29, mas por causa da pandemia ela só vai ser possível no dia 2. Você está tendo acesso a partir do dia 2/4 a essa aula. Nessa aula 16, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na aula dessa semana que passou, na aula 14 e na aula 15. A aula 15 terminou a gente falando exatamente, bom, primeiro vamos dar um recapitulamento aqui, recapitular um pouco o que a gente falou na aula 14. Aula 14, derivação e integração de série de potência. E série de Taylor e Maclaurin. Bom, depois na aula 15, aqui na aula 14, na aula 15 a gente falou a respeito de, só fazendo um pequeno resumo aqui, a desigualdade de Taylor, que serve para a gente mostrar que o resto tende a zero. Para alguns casos essa desigualdade ela é importante. E aí, para terminar, aqui a gente fez o exemplo da exponencial, e para terminar, aqui fizemos do seno, do cosseno, né, a série de Maclaurin do seno e do cosseno, e para finalizar essa sessão, a gente vai apresentar a série de Maclaurin, que vai estar na aula 16. Então, nós vamos começar hoje falando a respeito da série binomial, tá vendo? No finalzinho aqui da aula 15. Então, a série binomial, encontre a série de Maclaurin. Esse conteúdo aqui vocês vão encontrar ele na seção 11.10 do livro do Stewart. Encontre a série de Maclaurin para a função dada por 1 mais x elevado a k, e depois determine o intervalo de convergência. Então, a série de Maclaurin a gente viu que ela tem esse formato aqui, ó. Ou seja, é uma expansão em série de potência, de forma que os coeficientes a gente chamou de Cn, né? A gente chamou de Cn. Esses coeficientes Cn é dado utilizando as derivadas da função aplicada no ponto sobre n fatorial. E esse aqui é um caso particular da expansão em série de Taylor, onde a expansão é feita em torno do zero, ou seja, da origem. Por isso que aqui aparece o termo como se fosse x menos 0 elevado a n. Então, vamos organizar nosso trabalho igual a gente fez para a função seno. Inclusive, aqui ficou exatamente o mesmo texto da função seno. Na verdade, isso aqui não é da função seno, né? Na verdade, é da função f de x 1 mais x elevado a k. Vamos organizar as derivadas que a gente precisa para calcular no zero aqui, ó, dos coeficientes, utilizando a tabela. Bom, aqui nessa tabela, a gente vai fazer o seguinte. Então, aqui eu tenho n, igual a gente fez para a função seno lá. A gente tem o n, a gente tem a derivada de ordem n, aqui aplicado no zero, e aqui é exatamente o meu Cn, que eu preciso pegar esse valor aqui dessa coluna anterior e dividir por n fatorial. Então, quando n é igual a zero, é como se fosse, o que significa o f0? O f0 aqui de x é como se fosse a própria f de x, como a gente viu lá, sem derivar. Então, é a própria função f de x, tá vendo? 1 mais x elevado a k. Quando aplicarmos no zero, colocar x no lugar do zero, vai ficar 1 mais 0 elevado a k, vai dar 1. E dividir por zero fatorial, então vai dar 1. A próxima derivada, n igual a 1. Então, esse k aqui ele vai cair, né, na derivada, ele vai vir para cá, tá vendo? E aqui eu vou subtrair 1. Novamente, eu vou substituir o zero. Então, quando eu substituir o zero, vai ficar 1 mais 0 elevado a k menos 1, vai dar 1. Então, k vezes 1 vai dar k, dividido por 1 fatorial. Então, ok. Agora, a derivada segunda. Agora, esse k menos 1 ele vai cair para cá, tá vendo? Já tinha o k que eu conservei. E eu vou subtrair 1 aqui. K menos 1 ficou menos 2. Novamente, aplico no zero. Essa parte aqui sempre vai dar 1 mais 0 elevado a qualquer coisa, vai dar 1. Igual aqui também deu 1, aqui também deu 1. Então, essa parte aqui deu 1, então sobrou k que multiplica k menos 1. Dividido por 2 fatorial,
né, que o n é 2. O próximo, esse k menos 2, ele vai vir para cá agora, na derivada, tá vendo? K menos, esse aqui conservou, esse aqui também vai dar 1, então sobrou isso aqui, dividido por 3 fatorial. E assim vai. Então, quando eu chegar lá no n, o que vai acontecer? Observe que, ó, o que acontece aqui? Vai ficar k menos, aqui é como se fosse k menos 0, aqui k menos 1, aqui k menos 2. Tá vendo que isso aqui é exatamente uma unidade a menos do que essa aqui, né? Ó, 3, 2. Aqui ficou 1, aqui ficou 2. Tá vendo? Uma unidade a menos. Então, se eu vou até o n, então se aqui eu tenho n, então o anterior a ele é exatamente n menos 1. Então, vou multiplicar todo mundo aqui que vai caindo das derivadas anteriores. E esse camarada que aparece aqui, ó, é exatamente, tá vendo? 3, 2, aqui é n, então aqui é n menos 1. Se você quiser desenvolver, ó, k menos n menos 1, esse menos com esse menos aqui fica mais. Se você quiser colocar aqui, por exemplo, k menos n mais 1, né, é a mesma coisa, a mesma expressão, dividido por n fatorial. Então, esse aqui é o coeficiente dado, tá vendo? Esse Fn, a derivada enésima aplicada no zero, deu exatamente isso aqui. Então, a série de Maclaurin, de acordo com a fórmula, vai ser quem? Vai ser exatamente esse coeficiente que a gente teve aqui, tá vendo? Dividido por n, tá vendo? Dividido por n fatorial. Então, esse aqui é exatamente as derivadas, essas aqui, né? Derivada enésima aplicada no zero sobre n fatorial, que eu coloquei aqui, vezes x elevado a n, né? X elevado a n é exatamente da fórmula, né? O x elevado a n é esse aqui da fórmula. Beleza. Essa série é chamada de série binomial. Observe que se k é um inteiro não negativo, observe se k é um inteiro não negativo, será k igual a 10. Ó, aqui eu tenho k menos 1, depois eu vou ter k menos 2, k menos 3. A hora que chegar no k igual a 10, vai ficar 10 menos 10, né? A hora que chegar no k menos 10, como k vale 10, vai ficar 0. Então, uma hora, eventualmente, tá vendo? Esses termos vão se tornar nulos e a série vai ser finita. Isso se k for um inteiro positivo. Agora, observe que esse k aqui é um número real. Então, para outros valores de k, nenhum desses termos aqui vai ser 0. Então, para a gente descobrir quais são os valores de x que faz sentido para essa função, ou seja, para quais valores de x eu tenho convergência, eu tenho que utilizar o teste da razão. Então, quando você faz essa conta do limite do módulo de an mais 1 sobre an, então, para vocês verem, esse aqui é o meu an é exatamente esse termo aqui, vezes x elevado a n, tá vendo? O meu an, tá vendo que eu conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda? Esse aqui é exatamente igual ao meu an. E esse aqui é na verdade aqui é 1 sobre a n, né? 1 sobre a n, dá exatamente isso aqui. Porque eu tenho que multiplicar pelo an mais 1. Quem que é esse an mais 1? É esse termo aqui, que está no numerador, tá vendo? Então, o an mais 1 seria você aumentar mais um elemento aqui, ó. Em vez de ir até o n, você fosse até o n mais 1. Se você vai até o n mais 1, o que vai acontecer com esse coeficiente? Ele vai ficar k menos 1, reticência, k menos n menos 1, e por último k menos n, vezes 1 mais x elevado a k menos quem? Ao invés de ser n aqui, agora teria que ser n mais 1, tá vendo? Então esse camarada aqui, ó, ele é uma unidade a mais do que essa aqui, ó. Então por isso que o meu coeficiente aqui, ó, ele vai até k menos n, tá vendo que esse aqui é o anterior? Esse aqui é o k menos n, porque você foi até o n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial, porque você foi até o n mais 1. Isso aqui também x elevado a n mais 1, porque você está trocando no lugar do n, você está trocando o n mais, colocando o n mais 1. Aí observe que esse termo aqui, ó, até esse, ele vai cortar com esse aqui, ó. Esse x elevado a n, ele vai cortar com esse x elevado a n, vai sobrar um x no numerador. E aqui sobrou esse termo k menos n. Esse aqui você pode desenvolver como sendo n mais 1 vezes n fatorial. Cancela esse n fatorial com esse n aqui. Então sobrou n mais 1. Observe que eu não preciso de módulo para o n mais 1. Então o que eu fiz daqui para cá?
Eu aqui dividi todo mundo por... Ó, tá vendo aqui? Eu dividi aqui no numerador, eu dividi por n. Então, ó, quando acontece? Eu dividi por n. Então, vai ficar k sobre n menos n sobre n. Isso aqui é k sobre n menos 1. O que significa o módulo desse aqui? Por que aqui está contrário, né? Porque a distância de k sobre n até 1 é a mesma distância de 1 até k sobre n. Então, o módulo, o fato desse camarada estar trocado com este lugar, não faz diferença nenhuma, beleza? Então, por isso que eu escrevi 1 dividido por k menos n. E aqui embaixo eu dividi por n, tá vendo? Dividi aqui, então vai dar 1 mais 1 sobre n. Então, quando n vai para mais infinito, isso aqui tende a 0, isso aqui tende a 0, ficou 1 sobre 1, vezes módulo de x. Então, o valor do limite deu o módulo de x. E para haver convergência, o teste da razão, eu preciso que esse limite seja menor do que 1. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que a série binomial ela vai convergir se o módulo da razão, né? O módulo da razão, não, o limite, né? Deu o módulo de x for menor do que 1. Esse aqui faz o papel do L, né? L deu o módulo de x. Ele precisa ser menor do que 1 para convergir. E diverge se for maior do que 1. Agora, vocês lembram que os extremos, né? Eu estou aqui de menos 1 até 1, aqui no interior converge. Aqui, deixa eu colocar de azul, antes e depois diverge. Diverge aqui. Mas só que exatamente aqui e aqui, nos extremos, pode convergir ou pode divergir. Nesse caso aqui, é muito trabalhoso a gente analisar essa série numérica com os valores de x igual a 1 e menos 1, porque isso aqui vai depender do valor de k. Mas aí o que acontece? O livro ele traz um sumário do que pode acontecer para alguns valores de k, porque isso não vai ser sempre a mesma coisa, porque vai depender do valor de k. Então, se o k for maior ou igual que 0, eu vou ter convergência nos dois extremos, tá vendo? Então, fica um intervalo fechado. Agora, se o k tiver entre 0 e menos 1 aberto, aqui, ó, o k for maior que menos 1, aberto aqui, fechado aqui. Então, o que acontece? Só o extremo 1 que converge e esse aqui diverge. Então, converge aqui e diverge aqui. Agora, se o k for menor do que menos 1, que é a outra possibilidade, né? Ou seja, menor ou igual a menos 1, pessoal aqui para trás, aí vai divergir nos dois extremos, diverge e diverge. Outra coisa que você poderia estar perguntando, lá na exponencial, e elevado a x, x elevado a n sobre n fatorial, a gente mostrou que essa série aqui ela representa a exponencial. Por quê? Porque a gente mostrou que o limite de Rn, quando n vai para mais infinito, isso aqui dá 0. E, então, eu posso aproximar pelo polinômio de Taylor de grau n. Aí você poderia perguntar, como que eu faço para mostrar que o limite de Rn, quando n vai para mais infinito, é igual a 0, para poder, ou seja, como que eu faço isso aqui para poder implicar que 1 mais x elevado a k é realmente essa série, né? Essa série, vamos colocar aqui k tomado n a n, que é exatamente a expressão binomial que faz esses n variando de 0 até mais infinito, aqui x elevado a n, que é exatamente a série que esses números que aparecem aqui, k, que multiplica k menos 1, tal, isso aqui é combinação de k tomado n a n. Então, como que eu faço para mostrar que essa série aqui, ó, binomial, ela é dada por essa função 1 mais x elevado a k. Esse limite aqui realmente é mais complicado de se mostrar, mas o que acontece? No livro, se você dar uma olhadinha no livro, vamos dar uma olhadinha no livro aqui. Olha esse exercício 75, que legal. O que
que é o 17 aqui? Vamos só dar uma olhadinha aqui que é 17. É exatamente o que eu estava falando para vocês. O 17 é exatamente mostrar que a série de binomial é dada por aquela expressão. Aqui, ó, 17, tá vendo? A série binomial, se k for um número real e x cujo módulo é menor do que 1, então 1 mais x elevado a k é exatamente aquela série que eu tinha colocado para vocês, combinação de k tomado n a n, x elevado a k, que é exatamente aquela expressão lá. Então, aqui o que acontece? Para poder mostrar isso aqui, ó, ele fala, tá vendo? O teorema a seguir afirma que é igual à sua soma da série de Maclaurin, mas é possível demonstrar isso utilizando o resto, né? Que o resto tende a zero, mas isso acaba sendo muito difícil. Então, a demonstração desse fato aqui é dada no exercício 75. Então, o exercício 75, ele te dá alguns passos, que é esse aqui, ó. Ele te dá alguns passos para poder a gente mostrar que o g de x, que é dado exatamente o g de x aqui, é exatamente a série binomial, tá vendo? É exatamente igual à função 1 mais x elevado a k. Vamos resolver esse exercício para a gente se convencer que realmente, sem calcular o resto tendendo a zero, mas que é igual. Então vamos resolver esse exercício. Bom, aqui eu tenho a minha expressão, o desenvolvimento em série de Maclaurin da minha expansão binomial, 1 mais x elevado a k, dado pela expressão 17. E aqui está o exercício 75. Pediu para utilizarmos os passos A, B e C para deduzirmos que o g de x, dado por essa expressão aqui, que é exatamente a minha série binomial, faz sentido, ou seja, o g de x é dado por 1 mais x elevado a k, ou seja, essa expansão em série de potência em série de Maclaurin representa a função 1 mais x elevado a k. Então, aqui na letra A, o que acontece? A gente vai pegar a minha g de x igual ele sugere aí, exatamente como a minha expansão em série de Maclaurin da minha série binomial, k tomado n a n, x elevado a n. Ele pediu para derivarmos essa função. Então, quem que seria meu g' de x? Então, derivar a série de potência, isso aqui é constante. Então, quando a gente deriva, a gente sabe que aumenta, vai para 1 em vez de n igual a zero, porque a constante, a derivada da constante vai desaparecer, vai zerar. Então, vai ficar n variando de 1 até mais infinito. Essa constante aqui não depende de x, então eu vou conservar. E aqui vai ficar o quê? Vai cair um n. E aqui vai ficar x elevado a n menos 1. Então, essa aqui é minha derivada. O que eu vou fazer? Ele pediu para mostrar, deriva essa série, para mostrar que a derivada é dada por k vezes g de x, onde g de x é essa expressão aqui em série, dividido por 1 mais x. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, multiplicando 1 mais x em g'. Por quê? Quando eu multiplico 1 mais x vezes g', depois, quando eu isolar o g', esse 1 mais x ele vai para o outro lado dividindo, né? Então, o que acontece? Isso aqui é a mesma coisa de distribuindo, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, vai ficar o próprio g' de x mais x que multiplica g' de x. Isso aqui é igual, eu sei quem que é a expressão do g', eu acabei de colocar aqui, então eu tenho uma série com n começando do 1 a mais infinito. Combinação de k tomado n a n, esse aqui é o g', n, não sei se fica melhor colocar antes ou depois, vamos deixar assim mesmo. X elevado a n menos 1, mais, agora x que multiplica isso aqui. Quando eu multiplicar por x, o x ele pode entrar para dentro do somatório, porque ele não depende de n. Aí eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Eu vou juntar com esse x elevado a n menos 1 que eu tenho aqui. Então vai ficar somatório n variando de 1 a mais infinito, combinação de k tomado n a n, x elevado a n menos 1 vezes x. Então vai sobrar só x elevado a n. Então agora eu tenho dois somatórios. Observe que esse aqui começa no 1, esse aqui começa no 1. Aí o que acontece? Como esse g de x que aparece aqui no numerador, ele começa no zero, então seria interessante a gente fazer uma mudança de variável. Então eu vou trocar a cor aqui, só para a gente perceber o que está acontecendo. Eu vou chamar esse n menos 1 de j. Quando n for igual a 1,
se somente se, ó, o n igual a 1, se somente se o j vai ser 0, então eu vou fazer essa mudança aqui nesse somatório aqui, ó. Então, quando eu faço a mudança nesse somatório, não precisa nem dessa chave aqui, ó. Pensei que tinha mais coisa para trocar. Então, quando eu faço a mudança no somatório, só trocar a cor aqui de novo para amarelo. Quando eu faço essa mudança aqui, vai ficar o quê? Vai ficar igual o somatório, em vez de n igual a 1, eu vou trocar por j igual a 0, até mais infinito. Porque quando n é infinito, que tinha mais uma mudança aqui do somatório, quando n for mais infinito, logicamente o j também vai ser mais infinito, né? Porque subtrair 1 de infinito vai dar infinito do mesmo jeito. Então, isso aqui é igual j de 0 até mais infinito. Aqui vai ficar k tomado n. Quem que é o n? Ah, tá. Tinha que trocar aqui também. Tá faltando mais coisa. Observe, se o n menos 1 é j, então significa que o n é j mais 1. Vou precisar trocar isso aqui também. Então, aqui k tomado n a n, no lugar do n eu vou trocar por j mais 1, e aqui vou ficar com n, no lugar do n eu vou colocar j mais 1, e aqui eu vou ficar com x elevado a j, né? Porque o n menos 1 é o j. Isso aqui mais o somatório n. Observe que esse n aqui começa no 1, mas se eu colocar o n igual a 0 aqui, ó, não vai, se eu aumentar o n igual a 0 nesse somatório aqui, ó, não vai mudá-lo. Por quê? Porque tem um n aqui, ó. Então, o fato de eu acrescentar o n igual a 0 aqui, quando eu colocar a combinação de k tomado 0 a 0 vezes 0 vezes x elevado a 0, como eu tenho um 0 aqui na multiplicação aqui, ó, então vai zerar. Então, aqui eu posso, sem perda de generalidade, aqui começar do zero. Aqui k tomado n a n, n x elevado a n. A variável no somatório que a gente chama de variável muda, então aqui eu posso novamente trocar esse j por n. Tanto faz a letra que eu utilizo aqui, desde que eu não mudo, desde que eu não faça mudança nos valores, né? Então, no lugar do j eu posso trocar novamente por n. Aqui eu só quis trocar a letra para vocês verem a mudança de variável sendo feita. Trocar n por ele próprio, né? Fica meio esquisito. Mas aqui eu estou explicando porque a variável é muda. Então, n ele vai de 0 até mais infinito. Aqui, combinação de k tomado n mais 1, tá vendo aqui embaixo, no lugar do j. Aqui vai ficar n mais 1. E aqui x elevado a n, mais o somatório. Nossa, que somatório feio. Deixa eu dar uma ajeitada nesse camaradinho aqui. Somatório n de 0 até mais infinito. Combinação de k tomado n a n, n x elevado a n. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Observe que aqui eu tenho um x elevado a n, eu tenho soma de somas aqui, né? Então, eu vou tentar colocar esse x elevado a n em evidência e fazer um somatório só. E utilizando as expressões que a gente conhece para esse coeficiente binomial. Binomial. Isso aqui é igual somatório. Bom, quem que é esse k tomado n mais 1, né? Esse aqui exatamente é como se fosse a derivada de ordem n mais 1 que a gente estava vendo aqui na aula. Então, ó, aqui, o que acontece? Tá vendo esse termo aqui do an mais 1? É como se a gente pegasse o próximo termo aqui, n mais 1. Então, esse coeficiente binomial, ele vai multiplicar do k até o k menos n. Ao passo que o que é só k tomado n a n, vai até o k menos n menos 1. Tá vendo? Que é o que eu tinha aqui na derivada de ordem n. Então isso aqui vai ficar o n de 0 a mais infinito. Aqui vai ficar esse n mais 1, eu vou conservar ele aqui, deixar ele quietinho. Agora vai ficar esse coeficiente binomial, k tomado n mais 1 vezes aqui. Vai ficar k, que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2, e vai até k menos n menos 1, que é o anterior, vezes k menos n. Ok? É esse coeficiente binomial aqui. É todo mundo dividido por n mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial. Aqui vai ficar x elevado a quem? X elevado a n.
mais somatório n do 0 até mais infinito. Agora, vou deixar esse n quieto aqui e vou pegar esse coeficiente aqui. Quem que é ele? K, que multiplica K menos 1, que multiplica K menos 2. Só que ele vai só até o K menos N menos 1. Todo mundo dividido por N fatorial. Não é N mais 1 agora, né? Porque aqui é só até N. N fatorial, x elevado a N. Então, isso aqui é igual. Vamos para a próxima folha aqui. Vou esconder esse aqui. Vou deixar aqui o enunciado. Esse aqui é igual. Não sei se vai caber aquela expressão toda aqui, mas o que acontece? Eu vou tentar colocar em evidência o x somatório n variando de 0 até mais infinito. Vamos dar uma olhada lá como é que era. Ó, n mais 1, esse pessoal aqui, ó, até o k. Ah, tá, esse n mais 1 aqui eu posso desenvolver ele para poder ficar igual, né? N mais 1 fatorial é n mais 1 que multiplica n fatorial. Ou melhor, talvez seja interessante a gente multiplicar por n mais 1, né, nessa expressão aqui e dividir para poder ficar n mais 1 vezes n fatorial, para ficar todo mundo com n mais 1 fatorial no denominador. Então, multiplicando por n mais 1 e dividindo por n mais 1 aqui, o que vai acontecer? Então, aqui vai aumentar um termo, só apagar esse aqui. Se eu coloco um n mais 1 aqui e divido por n mais 1, então, esse n mais 1 aqui vezes n fatorial, ele é n mais 1 fatorial. Aqui tem o x elevado a n, isso aqui é igual. Então, o que acontece? Se eu colocar em evidência essas duas expressões, o que acontece? O n mais 1 eu tenho aqui, o n mais 1 eu tenho aqui, esse pessoal aqui, só colocar outra cor aqui. O que eu tenho em comum? Ó? Eu tenho em comum essa parte toda aqui, ó. Essa parte toda aqui. Eu vou ter ela aqui, ó. É exatamente a mesma expressão. Então, quando eu colocar em evidência esses somatórios aqui, o que vai acontecer? Eu vou ficar com essa parte, e aqui eu vou ficar com K menos N, que eu não tenho aqui nessa parte aqui, K menos N, menos K menos N mais N. Tá vendo que esse N aqui também, esse aqui e esse aqui, eles são diferentes, tá vendo? Eles são diferentes, então ele tem que estar na evidência. O x elevado a n e o x elevado a n é igual. Então, indo para lá para o outro slide, o que acontece? Eu vou reescrever o que eu tenho. N mais 1. Opa, essa cor não, vamos colocar amarelo para ficar igual. Vou mudar para amarelo. N mais 1 que multiplica K, que multiplica K menos 1, que multiplica até K menos N menos 1, todo mundo dividido por N mais 1 fatorial. Agora, quem vai estar multiplicando aqui? Esse pessoal aqui vai ter o x elevado a n em evidência. E aí, eu vou ter um K menos N mais N, que é aquele pessoal, quando você distribuir, né? Ou seja, esse K menos N aqui mais N. Ou seja, esse vezes esse vai dar uma expressão, e depois esse vezes esse N aqui é a outra expressão. Observe que esse aqui pode cancelar com esse. Esse K que aparece aqui, ele pode sair para fora do somatório. Então, ficou N... Ah, tá. Esse N aqui, ó, com esse N mais 1 aqui, eu posso simplificar ele. Então, aqui vai ficar K, que multiplica K menos 1, que multiplica até K menos N menos 1, dividido por N fatorial, né? Porque esse camarada aqui é N mais 1 vezes N fatorial. Então, esse N mais 1 pode cortar, né? Sobrou só o N fatorial. E aqui sobrou o x elevado a N. Então, isso aqui é exatamente K vezes quem? Essa expressão aqui é exatamente combinação de K tomado N a N, x elevado a N, que nada mais é do que o meu g de x. Então, chegamos a K vezes g de x.
Então, portanto, ó, 1 mais x vezes g', que foi onde a gente começou a história, lá no outro, só mostrar aqui para vocês, lá no outro, ó, 1 mais x vezes g' de x, deu quem? Deu exatamente k vezes g de x. Então, quem que é o g' de x que ele pede para mostrar aqui? Então, isso aqui implica que o g' de x é exatamente kg de x dividido, né? 1 mais x passa para cá, dividindo. Isso aqui para x entre 1 e menos 1. Bom, na letra B, ele pede para definir a função h de x como sendo 1 mais x elevado a menos k vezes g de x. Se uma função h é definida dessa forma, pediu para mostrar, implica que a derivada dessa função é zero. Se a derivada dessa função é zero, ela vai ser uma constante. Então, vamos ver quem que seria a derivada dessa função. Então, quando eu derivo aqui, a derivada de h, né, para não falar outra terminologia, vai acontecer o seguinte. Esse aqui eu utilizo a regra do produto, esse menos k vai cair, né, vai vir para cá multiplicando. E aí eu subtraio 1 vezes a derivada de dentro é 1, derivei a primeira, conservei, mais conservei a primeira e derivei a segunda. Então isso aqui é igual a quem? Esse g' de x eu já tenho aqui na letra A, o trabalho todo foi para substituir ele aqui na verdade, então isso aqui menos k, que multiplica 1 mais x elevado a menos k menos 1 vezes g de x, mais 1 mais x elevado a menos k, no lugar do g' de x eu vou trocar por k, g de x da letra A, né? Que eu estou utilizando a letra A, dividido por 1 mais x. Aqui, ó, 1 mais x, aqui é 1 mais x elevado a 1, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai dar menos k, 1 mais x elevado a menos k menos 1, g de x, mais, vamos escrever esse k aqui primeiro, então mais k, g de x, que multiplica, vamos só escrever o conservar a base e subtrair os expoentes, então vai ficar 1 mais x elevado a menos k menos 1 vezes g de x. Observe que esse camarada aqui é simétrico desse, né? Ou seja, cortou, deu zero. Então, acabei de mostrar que a derivada de h vale zero. Se a derivada de h vale zero, então isso implica que h de x é constante. Então, que constante é essa? Você pode perguntar. Bom, eu poderia, por exemplo, calcular h de zero, né? Porque o x igual a zero aqui, ó, x igual a zero vai estar nesse intervalo. Se eu calculo h de zero, vamos olhar no próximo slide aqui, ó. Se eu calculo h de zero, aqui continuação da B, se eu calculo h, lembrando, o h é dado por essa expressão aqui, quem que é o h de zero? O h de zero é 1 mais 0 elevado a menos k vezes o g de zero. Quem que é o g de zero? Ah, tá. 1 mais 0 elevado a menos k vai dar 1, né? Porque isso aqui é a mesma coisa de 1 elevado a menos k vezes o g de zero. O que é o g de zero? O g de zero é combinação. O que é o g de zero? É colocar zero no lugar do x. Então vai ficar o quê? Vai ficar um somatório vezes o somatório, não precisa de parênteses, vou colocar aqui, vezes um somatório de k tomado n a n, 0 elevado a n, com n variando de 0 a mais infinito. Então, isso aqui é a minha corrida de 1 dividido por 1 elevado a k, vai dar 1 positivo, não vai interferir essa parte aqui. Aí, o que acontece? 0 elevado a n. Quando n é 0, eu vou ter 0 elevado a 0 aqui, tá vendo? Então, quem são os termos dessa expressão aqui? K tomado 0 a 0 é k fatorial, 0 fatorial, k menos 0 fatorial. Então, vai dar 1 vezes 0 elevado a 0. Mais o próximo é k tomado 1 a 1, a gente sabe que vai dar k, mas só que aí esse k aqui vai estar multiplicando por 0 elevado a 1. Os próximos termos vai ter os coeficientes binomial, 0 ao quadrado, mais os coeficientes 0 elevado a n. Então, todo mundo aqui, ó,
zero, porque 0 elevado a 1, 0 ao quadrado, 0 elevado a n é 0. Então, só sobrou, na verdade, 0 elevado a 0. E aí, a gente tem por convenção que todo número elevado a 0 vale 1, mesmo essa indeterminação. Então, vale 1. Então, a gente observa aqui ó, que o h de 0 vale 1. Como h é constante, então, h de x vale 1 para todo x pertencente a menos 1. Para todo x pertencente a menos 1. Opa, aberto. Menos 1, 1, beleza? Porque a função h é constante. E você calculou no 0, deu 1. Então, significa que o restante também tem que ser 1, né? Porque é constante. Beleza. Agora, na letra C, pediu para deduzir que o g de x vale exatamente isso. Como que a gente vai fazer isso? Como eu sei que o h de x ele vale 1, então h de x é igual a 1, mas só que o h de x também vale 1 mais x elevado a menos k g de x. Então isso aqui implica que o 1 mais x elevado a menos k g de x vale 1. Então implica que o g de x vale exatamente 1 dividido por 1 mais x elevado a menos k. Que a gente sabe que é 1 mais x elevado a k, como a gente queria. Ou seja, o g de x é dado por essa expressão. Então, aqui a gente saltou a parte de mostrar que o resto tende a zero, mas a gente mostrou que essa fórmula aqui, ó, essa série de potência, essa distribuição binomial, ela realmente representa a função 1 mais x elevado a k para todo x entre menos 1 e 1, e para alguns valores de k pode ser que esses camaradas aqui sejam incluídos, beleza? Então vamos continuar a nossa aula. Bom, depois de um exercício um pouco mais difícil, vamos para um exemplo talvez mais simples. Calcular essa integral aqui indefinida, e elevado a menos x ao quadrado dx, como uma série infinita. A gente sabe que essa integral aqui, ela não é fácil de se resolver. Talvez isso aqui está ligado à estatística, lá, à distribuição gaussiana. Se fosse uma integral de menos infinito até mais, se fosse de menos infinito a mais infinito, você poderia utilizar talvez técnicas envolvendo integração dupla, né, para poder usar mudança de variável, e eu acredito que isso aqui vai dar raiz de π, essa integral aqui, mas aqui como ela não é definida, então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, não é fácil encontrar uma primitiva para isso aqui, a gente vai utilizar a série. E para isso, a gente vai utilizar essa série que a gente aprendeu, ou seja, a gente viu que a exponencial pode ser utilizada, essa série de potência, essa expansão aqui em série de Maclaurin para exponencial. Na letra B, ele pediu para calcular já a definida, né, de 0 até 1, com a precisão de 0,001. Então, vamos lá na letra A primeiro. Então, a gente viu no exemplo anterior que a exponencial é dada por essa fórmula, essa série de potência que representa a exponencial, inclusive mostrando que o resto tende a zero. Então, o que eu vou fazer? Como aqui eu tenho menos x ao quadrado, então no lugar desse x aqui eu vou trocar por menos x ao quadrado. Então, quando eu troco por menos x ao quadrado, coloquei menos x ao quadrado aqui, aqui eu posso pegar esse menos 1 elevado a n, né? Vai ficar alternando. X elevado a 2n dividido por n fatorial, então vai ficar essa série aqui, ó. Quando n é 0 vai dar 1, quando n for 1 vai dar menos x ao quadrado sobre 1 fatorial, x igual a 2 vai dar x à quarta, e assim vai, né? Oscilando o sinal de acordo com n for par e n for ímpar. Então a gente viu também que a gente pode integrar termo a termo, integração de série de potência, então a integral de e elevado a menos x ao quadrado dx nada mais é do que a integral da soma das integrais, né? Eu quero integrar isso aqui, então eu posso integrar cada termo separadamente, né? Então, isso aqui vai dar uma constante, a integral de 1 vai dar x, essa integral aqui, o que eu faço? Como é um polinômio, você pode somar 1 e dividir. Então, tá aqui, tá vendo? Essa aqui também somou 1, deu 5, dividiu por 5, tá vendo? O 5 tá aqui, o 5 tá aqui, o 3 tá aqui, o 3 tá aqui. Essa aqui somou 1, deu 7, dividiu e vai. Essa aqui também somou 1, tá vendo? Mais 1, 2n mais 1, dividiu por 2n mais 1 e conservou o restante que tinha. Então, essa série aqui pediu para a gente
estabelecer essa integral como uma série infinita. Então, essa é a série infinita dada para essa integral. E a gente sabe que converge para todo x, por quê? Porque a função converge para todo x e o teorema fala que elas possuem o mesmo raio de convergência. Então, aqui nesse caso, aqui, como R é mais infinito, então a convenção que o intervalo de convergência é os reais todo. Agora a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo para poder fazer alguma conta aqui, né? Pegar alguma precisão. Então, primeiro, como ela é uma integral definida, então a constante, quando você faz uma menos a outra, a constante vai embora. Então, tá vendo que não aparece aqui. Então, eu peguei aqui até o próximo termo aqui que não está escrito aqui, que seria x a nona sobre 9 vezes 4 fatorial. Tá vendo? E aí eu substituí o 1. Quando eu substituir o 1 no lugar do x, vai dar essa conta aqui. Substituindo o 0 no lugar do x, vai zerar, porque vai ter x, 0, né? Em todos os termos. Então, quando você faz essa conta aqui, até esse n, vai dar o quê? Vai dar 0,7475. Agora, como ela é uma série alternada, a gente viu lá como que a gente faz para poder estimar o resto de uma série alternada. Então, a real soma, menos a sequência das somas parciais, ela vai ser menor ou igual do que o primeiro termo negligenciado nessa história aqui. Então, nesse caso, quando eu fui com n até 4, tá vendo? 4 fatorial aqui. Então, o primeiro camarada negligenciado seria o 5. Quando você calcula o B5 da história, quando você coloca aqui na série o B5, quem que seria? O próximo termo vai ser quem? Depois do x elevado a 9 aqui, ó. 9. O próximo seria x elevado a 11, né, que é o próximo aqui, dividido por 11 fatorial, 11 vezes 5 fatorial. Então, como você está colocando o Bn, né, então você vai pegar esse 5 aqui, esse x como sendo 1, então aqui vai ficar 1 dividido por 11 vezes 5 fatorial. Quando você faz essa conta, vai dar 3 zeros depois da vírgula. Esse número aqui, com certeza, é menor do que esse. Então, na verdade, não precisaria somar nem tanto para ter essa precisão de 2 casas depois da vírgula. Aqui eu obtive 3 casas depois da vírgula. Beleza? Aqui a gente vai começar a falar de algumas aplicações, pelo menos 2 aplicações dos polinômios de Taylor. A primeira a gente vai aproximar a função e depois a gente vai ver uma aplicação na física, que vai ficar para a próxima aula. Então, nessa seção aqui que vocês vão encontrar na 11.11 do livro do Stewart, nós vamos utilizar os polinômios de Taylor para fazermos uma aplicação muito interessante na física, que tem a ver com a diferença da mecânica newtoniana para a teoria da relatividade, aquela famosa fórmula, né, da teoria da relatividade geral de Einstein. Mas vamos começar nessa aula aqui, a gente vai falar de aproximação de função por polinômio. Como é que funciona você aproximar uma função qualquer utilizando polinômios? Então, logicamente, eu vou primeiro supor que minha f seja igual à soma da sua série de Taylor centrada em A, ou seja, essa vai ser a minha... Lá da seção 11.9, escrevendo a função como representação em série de potência, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as somas parciais. Então, meu Tn de x, ou seja, o polinômio de grau n, ele vai ser o quê? A enésima soma parcial dessa série. Então, vamos dar um nome para essa sequência das somas parciais, que eu vou chamar de Tn, do polinômio de Taylor de grau n, de f, centrado em A. Então, aqui, logicamente, eu vou só até o n, tá vendo? O i varia de 0 até n. Então, esse camarada aqui, aqui faltou um barra defrac, né, para poder fazer o símbolo bonitinho lá no LaTeX. Faltou um barra aqui, né, ia o comando, né, barra defrac. Aqui eu ia colocar f elevado a n, né, de A, dividido por n fatorial. Aí ia aparecer uma coisa bonitinha dessa maneira aqui, mas aí por causa desse barra aqui, o comando não ficou bem escrito. Mas esse termo que aparece aqui, que multiplica o x menos a fatorial, é exatamente esse aqui. Então, para ilustrarmos essas ideias, vamos voltar no exemplo 3.6, que a gente viu lá atrás. A gente pegou a exponencial e vamos pegar os primeiros polinômios de Taylor, ou seja, aqui eu peguei, por exemplo, o de grau 1, o de grau 2 e o de grau 3.
e peguei a própria função exponencial. Observe que aqui na vizinhança do zero, que é onde esse polinômio aqui de Taylor, na verdade, é um Maclaurin, né, para exponencial, onde a gente usou a expressão x elevado a n sobre n fatorial. A gente usou isso aqui para aproximar a exponencial. Então, quando você pega, por exemplo, o n igual a zero, vai dar uma constante. Essa não é, o t0 aqui vai dar 1, né? É bem interessante, não aproxima quase nada. Mas a partir do n igual a 1, que é esse primeiro caso aqui, n igual a 1, aqui n igual a 2, aqui n igual a 3, vocês podem ver que as curvas começam a se assemelhar à função exponencial original. Então, o gráfico de T1 aqui é uma reta, tá vendo? Tangente à exponencial no ponto 0,1, é a melhor aproximação linear para exponencial próximo disso aqui. Já T2 já é uma parábola, T3 já é a expressão de uma cúbica, tá vendo? Que é uma aproximação melhor. Aqui a gente coloca uma tabela para vocês perceberem o que acontece. Eu vou comparar as imagens da função exponencial com seus polinômios de Taylor para alguns graus, 2, 4, 6, 8 e 10, perto do zero, ou seja, para um número perto da origem, e para um número longe. Não está tão longe, mas é mais longe do que esse aqui, né? Longe da origem. Para vocês verem o que acontece. Quando você pega o T2, ó, esse aqui é o real valor, tá vendo? Esse aqui embaixo, na última linha, é o real valor. Esse real valor aqui é exatamente quanto que vale a exponencial no 0,2, tá vendo? Esse valor aqui é o real valor, e aqui é quanto que vale a exponencial exatamente no x igual a 3. Então, quando a gente pega o polinômio de grau 2, observe que esse valor aqui já aproxima 2 casas depois da vírgula, enquanto que o x igual a 3 está longe ainda de aproximar. Quando você pega T4, já aproxima 4 casas até aqui, ó, já fica ok. E aqui 16, ou seja, está ruim ainda para o 3. Quando você pega o T6, já temos 6 casas depois da vírgula, ok. Tá vendo? Enquanto que o 3 está ainda aproximando do 20,08. Então, o que acontece? Essa aproximação ela é feita para a vizinhança do ponto. Então, quanto mais você pegar o x longe da origem, longe do zero, mais lentamente a minha sequência das somas parciais, ou o polinômio de grau n de Taylor, vai convergir para o real valor da exponencial. Então, uma coisa que a gente pode perguntar aqui nesse contexto, quando usamos o polinômio de Taylor, Tn, para aproximar uma função, quais são as perguntas que a gente faz? Quão boa é essa aproximação? E quão grande devemos deixar n para obter a precisão desejada? Então, para isso, a gente vai precisar falar do resto, ou seja, o que você deixa de somar a partir do n. Então, nós precisamos olhar para os valores absolutos do resto. O resto, vocês lembram que a gente pegava a f de x e escrevia ela como sendo o polinômio de grau n, mais o resto, que é o pessoal a partir de n, n mais 1, né? As somas a partir do n mais 1. Então, quando você isola esse Rn aqui, né, você vai pegar a subtração, ou seja, f de x menos Tn de x. Como é que a gente faz para poder estimar esse erro aqui, né? Então, existem 3 métodos possíveis para estimar esse tamanho. Bom, o primeiro talvez é o melhor, né? Você não precisa fazer muito esforço físico, só computacional. Se você tiver uma ferramenta gráfica, tipo GeoGebra, né, você pode usar para poder, você vai saber quem que é a lei de associação da f, você vai saber quem que é a lei de associação do seu polinômio, então você faz a subtração dessas duas funções aqui, vai dar uma função, e aí você consegue saber quem que é seu Rn, para a precisão que você está querendo, né? Ou seja, só olhar as imagens. Agora, se a série for alternada, nós podemos utilizar o teorema da estimativa das séries alternadas, ou seja, o meu Rn, a gente sabe que é menor do que S menos Sn, que é menor ou igual do que Bn mais 1, que a gente inclusive já utilizou aqui, né, nesse exemplo aqui a gente utilizou, tá vendo? Nesse exemplo aqui, tá vendo? Agora, em qualquer uma das situações, sempre é bem-vinda a desigualdade de Taylor, independente se for alternada ou não. Então, em todos os casos, nós podemos utilizar a desigualdade de Taylor que a gente aprendeu na aula passada, que fala que se a derivada de ordem n mais 1 for limitada para um x na vizinhança do ponto,
não é uma vizinha, o x entre A mais D e A menos D. Então, o módulo do resto sempre é menor ou igual do que m dividido por n mais 1 fatorial, módulo de x menos a elevado a n mais 1. Então, vamos fazer um exemplo para vocês verem como que isso funciona. Eu vou pegar a função raiz cúbica de x e vou aproximar isso aqui por um polinômio, né? Eu estou pedindo para aproximar um polinômio de Taylor de grau 2 na vizinhança do A. Depois, encontre a precisão dessa aproximação na vizinhança do 8, lógico, se o x estiver entre 7 e 9. Então, aqui eu calculo meu T2 é quando o i vai de 1 até 2, né? Essa aqui é a fórmula. Então, vai dar uma parábola, tá vendo? Bom, aqui eu preciso calcular quem que é a derivada primeira, para substituir aqui a derivada segunda, e eu vou precisar da derivada terceira para a desigualdade de Taylor, tá vendo? Aqui o Fn mais 1, como n é 2, então aqui vai dar o F3'. Então, por isso que eu já coloquei esses valores aqui na tabela. Então, quando n é 0, eu tenho exatamente a função sem ser derivada, que é a raiz cúbica de x. Quando eu substituo, eu vou precisar desse valor, né? Quando eu substituo no 8, vai dar 2, e depois dividir por 0 fatorial vai dar 2. Depois eu derivo isso aqui, 1/3 vai cair, subtrai 1, vai dar essa expressão. Depois substitui o 8, vai dar 1 sobre 12, e depois divido por 1 fatorial, vai dar 1 sobre 12. Que eu vou precisar para esse coeficiente aqui, ó. Depois a derivada segunda, o menos 3/2 vai cair aqui, né? Subtrai 1 aqui novamente, né? Esse aqui cai para cá, subtrai 1, esse aqui também cai para cá e subtrai 1, vai ficar menos 5/3. Substitui o 8 no lugar do x, vai dar menos 1 sobre 44, e depois divido por 2 fatorial. Então, 144 aqui vai ficar 288. Então, eu preciso desse número aqui, né? E por último, eu vou precisar da derivada terceira em x, tá vendo? Esses menos 5/3 vai cair para cá. Vou subtrair 1, vai ficar menos 8/3. Vou substituir no 8. Aqui, esses números aqui talvez nem tenha tanta necessidade, porque eu vou precisar mais da expressão em x para poder fazer a comparação. Bom, então, quem que é o polinômio T2? O meu polinômio T2, ele é exatamente 2, que é o f de 8. Aqui, 1 sobre 12, que é o coeficiente de x menos 8 elevado a 1. E aqui, deu negativo, tá vendo? Menos 1 sobre 88 é x menos 8 ao quadrado, para n igual a 2. Observe que não é, aqui eu fiz até o gráfico, tá vendo? Observe que ela não é alternada. Por que ela não é alternada? Porque aqui eu vou precisar analisar entre quem? Entre 7 e 9. Então, observe que se o x for menor do que 8, tiver aqui, ó. Se o x for menor do que 8, isso aqui vai ficar negativo. Esse aqui é positivo, né? Isso aqui para x menor do que 8. Então, se o x for menor do que 8, fica positivo, negativo. Observe que aqui está ao quadrado. Se está ao quadrado, esse pessoal aqui vai ser positivo. Como tem um sinal de menos, aqui sempre vai ficar negativo. Então, está vendo que não alterna. Agora, se o x for maior do que 8, vou colocar aqui em azul, se o x for maior do que 8, o que vai acontecer? Se o x estiver do lado de cá, aqui vai ficar positivo. O x é maior do que 8. Aqui também ficou positivo e aqui vai ficar negativo. Está vendo também dois sinais iguais aqui, dois sinais iguais aqui, ou seja, ela não é alternada. Aqui o que vocês estão vendo é exatamente o gráfico, essa função aqui em azul é exatamente a raiz cúbica de x. Essa parábola em vermelho é exatamente o polinômio de grau 2, tá vendo? Aqui, ó, na vizinhança do 2, que é o que tá do 8, né, o que me interessa, aqui a imagem, né, o que me interessa, tá vendo que os gráficos estão realmente próximos um do outro. Então, aqui eu dei um zoom para vocês perceberem, ó, aqui no 8. A imagem do 8, 2. Tá vendo como que ficou bom a imagem? Para vocês verem quanto que realmente esse polinômio, só grau 2, aproximou bastante a função raiz cúbica de x. Aqui o que eu tinha comentado para vocês, a série de Taylor ela não é alternada, porque quando x é menor do que 8, aconteceu aqui em vermelho, mais, menos e menos, e quando o x foi maior do que 8 também não deu. Então, não podemos utilizar
o teorema das estimativas de séries alternada, nesse exemplo, mas vamos utilizar a desigualdade de Taylor, com n igual a 2 e a igual a 8. Então, a desigualdade de Taylor, vamos só voltar nela aqui, a expressão geral dela é essa, tá vendo? Então, eu vou utilizar esse a aqui como sendo 8, vou utilizar esse n aqui, ó, como sendo 2, ok? Então, aqui vai ficar um 3 fatorial, aqui vai ficar um 3, ok? E esse m aqui, quem que é esse m? Esse m é quem limita a derivada terceira, né? Porque n mais 1, como n é 2, então vai ficar a derivada terceira menor ou igual que m. Que m é maior do que a derivada terceira, isso quando x está entre 7 e 9. Né? Isso aqui é a corrida da distância de x até 8 ser menor do que 1, significa que o x... Então aqui a gente já descobriu quem que é esse d da história, né? Esse d da história aqui é exatamente o 1. Tá vendo? É exatamente para o x ficar entre 8 mais 1 e maior do que 8 menos 1, que é exatamente o 7 e o 9. Beleza? Então vamos utilizar essa desigualdade de Taylor aqui. Para isso eu preciso da derivada terceira, então por isso que eu fiz a derivada terceira aqui na tabela, tá vendo? Aqui eu vou reescrever ela possivelmente de novo. Aqui, ó. Vamos descobrir quem possa ser a constante m, de forma que limita a derivada terceira, tá vendo? Essa aqui é a fórmula para o R2, colocando os nossos valores. O x é maior ou igual que 7. Se eu elevo, lembra que o x ele é maior ou igual que 7, menor ou igual que 9. Então eu posso utilizar tanto esse lado quanto esse lado aqui, o que me ajudar na desigualdade. Nesse caso aqui eu vou utilizar a parte vermelha, o x é maior ou igual que 7, eu vou elevar a 8 terços, né? Ou seja, levei o x elevado a 8 terços, maior ou igual que 7, vou pegar o inverso, então 1 sobre x elevado a 8 terços, em vez de ser maior, vai ser menor do que 7 elevado a 8 terços, só que x elevado a 1 sobre x elevado a 8 terços é a mesma coisa disso aqui, né? Menos 8 terços. Aí essa aqui é a expressão da derivada terceira, que a gente obteve lá na tabela. Ó. Tá vendo? 10 sobre 27, x elevado a menos 8 terços. Então eu construí esse x elevado a 8 terços para poder utilizar aqui. Ó. Então 10 sobre 27, x elevado a menos 8 terços. Isso aqui é menor ou igual, esse camarada aqui eu conservei. Só que x elevado a menos 8 terços, eu posso trocar por 1 sobre 7 elevado a 8 terços. Tá vendo? Que é o que eu fiz aqui. Ó. Quando você faz essa conta, esse vezes esse vezes esse, você vai encontrar esse número, com vírgula, né? O americano gosta de usar ponto em vez de vírgula, e vice-versa. Então, a derivada terceira, ela é menor ou igual do que esse número. Isso para x maior ou igual que 7, que é o que interessa para a gente aqui. Então, esse aqui eu posso utilizar como sendo m. Além disso, que eu tinha feito lá em cima para vocês, o x está entre 7 e 8, então significa que a distância que menor ou igual, né? A distância de x ante 8 é menor ou igual que 1, então essa parte aqui que eu vou precisar resolver, se o módulo de x menos 8 é menor ou igual que 1, então se eleva ao cubo dos dois lados, né? Ou seja, vai dar 1 do mesmo jeito. Então o R2 é menor ou igual do que o valor de m, que é 0,0021, dividido por 3 fatorial, esse camarada aqui eu troco por 1 ao cubo e encontrei esse valor. Então, se o x estiver entre 7 e 9, a aproximação na parte A tem precisão de 3 casas, tá vendo? Depois da vírgula. Agora, para ainda melhorar ainda nosso entendimento da questão, essa figura que eu fiz aqui abaixo, eu vou traçar o gráfico mostrando a estimativa do erro a partir dos métodos gráficos, né? Ela é ligeiramente melhor do que a desigualdade de Taylor está falando. Por que que isso aqui acontece? Ok, observe o seguinte. Esse R2 aqui, ó, vocês lembram quem que é o resto, né? O resto é a função menos o polinômio de grau 2. Então aqui eu tenho a função, tá vendo? Minha f de x é aqui menos o T2. Tá vendo que aqui eu já troquei o sinal de todo mundo. Tá vendo? Esse era positivo, ficou negativo. Esse era positivo, ficou negativo. E esse era negativo, ficou positivo. Então, já absorvi o sinal do T2. Quando eu faço o gráfico dessa função na vizinhança do 8, o que acontece com o resto? Esse valor aqui, ó,
E esse valor aqui, ó, é o erro apresentado entre 7 e 9. Então, o erro aqui, pela desigualdade de Taylor, eu estava falando que é menor, a precisão, né? O erro é menor do que 0,004, quando, na verdade, o 0,04 está um pouquinho acima aqui ainda, né? O 0,0004 está aqui acima ainda, e o menos 0,0004 está um pouquinho abaixo aqui ainda. Então, a precisão no gráfico ainda é melhor, tá vendo? A precisão aqui, ó, deu um pouquinho menor do que 0,03 aqui, ó, que é o máximo que você estaria errando em falar que a imagem de um determinado x, sei lá, 7,4. Você calculou 7,4 pela... Você calculou 7,4, cadê o 7,4? Tá mais ou menos aqui. Você calculou 7,4 pela função azul e depois calculou os... Aqui não dá nem para ver, né? Mas está parecendo que está exatamente em cima do mesmo lugar. Você calculou a imagem do T2 de 7,4 e comparou com a imagem do F de 7,4. A diferença entre esses dois valores... Ó quanto que é. A diferença desses dois valores é exatamente esse número aqui, ó. Menor do que 0,001. Beleza? Então, espero que você tenha entendido. Essa foi a nossa aula 16. Na aula 17, a gente vai dar continuidade falando da aplicação do polinômio de Taylor com a mecânica newtoniana. Então, é isso. Até a próxima.